Mais um novo vídeo de histórias belas. Vídeos todos os dias para você aproveitar. Curta e inscreva-se para não perder nada. O aeroporto estava lotado naquela manhã. Passageiros apressados se esbarravam pelos corredores, funcionários chamavam os últimos embarques pelo alto-falante e o som dos carrinhos de bagagem ecoava por todos os lados. Entre a multidão, uma mulher caminhava a passos firmes em direção à área VIP da primeira classe. Seu nome era Cláudia, uma empresária bem-sucedida, acostumada ao luxo e ao tratamento exclusivo. Vestia um tailleur impecável, seus saltos ecoavam no piso brilhante, e sua expressão de desdém deixava claro que ela não tolerava atrasos ou inconvenientes. Ela se aproximou do portão de embarque segurando sua passagem de primeira classe com orgulho. Tinha pagado uma fortuna para garantir seu conforto no voo e, sinceramente, não queria nenhum tipo de contratempo. Ao seu lado, uma senhora idosa tentava organizar suas malas, enquanto um casal discutia sobre a quantidade de bagagem de mão permitida. Cláudia revirou os olhos. Gente que não sabe viajar, pensou, impaciente. Foi então que ele apareceu. Um homem de cabelos grisalhos, vestindo um blazer azul bem cortado e calças de linho claras, caminhou tranquilamente até a fila da primeira classe. Seus passos eram elegantes, mas discretos. Ele usava óculos escuros e mantinha um semblante sereno, quase como se o caos do aeroporto não o atingisse. Ao se aproximar do portão de embarque, Cláudia franziu a testa. Com licença, senhor. Ela disse com um tom que misturava arrogância e irritação. Acho que o senhor está na fila errada. Esta aqui é a fila da primeira classe. O homem virou o rosto lentamente para ela, abaixou os óculos escuros um pouco e sorriu de forma enigmática. Ele parecia acostumado a situações como aquela. Eu sei, minha senhora, respondeu com a voz calma, mas firme. Cláudia ergueu uma sobrancelha, analisando de cima a baixo. Ele usava roupas de qualidade, mas não ostentava marcas extravagantes. Para ela, aquilo era um sinal claro de que ele não pertencia àquele espaço exclusivo. Eu realmente acho que o senhor deveria conferir sua passagem. Insistiu Cláudia, cruzando os braços. Os passageiros próximos começaram a prestar atenção na cena. Alguns cochichavam, outros apenas observavam em silêncio. O atendente da companhia aérea olhava a situação com um sorriso contido, como se soubesse de algo que Cláudia ainda não havia percebido. O homem suspirou, deu um passo à frente e disse algo que fez o rosto de Cláudia perder a cor instantaneamente. O silêncio tomou conta do ambiente por um instante. Todos os olhos estavam voltados para aquela interação inesperada entre Cláudia e o homem misterioso. O atendente da companhia aérea segurou um sorriso, como se soubesse exatamente quem ele era, mas preferiu observar a situação se desenrolar. Cláudia continuava de braços cruzados, encarando o desconhecido com impaciência. Ela esperava que ele recuasse, que percebesse que estava no lugar errado e simplesmente saísse de sua frente. Mas, para seu espanto, ele não se moveu. Em vez disso, ele retirou do bolso um bilhete dourado, que reluziu sob as luzes do aeroporto. Minha senhora, está aí a minha passagem. Ele ergueu o bilhete de forma elegante e entregou ao atendente, que imediatamente confirmou sua autenticidade. Cláudia sentiu o rosto queimar de constrangimento, mas ainda não estava satisfeita. Como aquele homem simples poderia ter uma passagem de primeira classe? Ainda assim, antes que pudesse dizer qualquer coisa, o homem olhou diretamente em seus olhos, e com um meio sorriso no rosto, disse algo que fez seu coração disparar. Eu sou Roberto Carlos. O ar pareceu ser sugado do ambiente. O nome ecoou na mente de Cláudia como um trovão. O mesmo Roberto Carlos? O cantor? O ícone da música brasileira? Sua mente tentou processar, mas seu corpo reagiu antes dela. Sentiu um arrepio subir pela espinha, e seu coração começou a bater mais rápido. Ela arregalou os olhos, boquiaberta, enquanto os passageiros ao redor soltavam pequenos murmúrios de surpresa. Uma senhora idosa ao lado levou a mão ao peito, emocionada. Um casal mais jovem sorriu e cochichou entre si. O atendente da companhia aérea segurou o riso e devolveu a passagem para Roberto Carlos com um aceno respeitoso. Seja muito bem-vindo, senhor Roberto. Seu assento já está preparado. Cláudia sentiu a humilhação correr por seu corpo como um choque elétrico. Ela, uma empresária que se orgulhava de seu bom gosto e conhecimento, não havia reconhecido uma das maiores lendas da música brasileira. Pior ainda, o havia tratado como um intruso. Seu rosto ficou vermelho, sua garganta secou e as palavras simplesmente sumiram. Ela não sabia o que dizer. A sensação de arrependimento tomou conta de seu peito de forma avassaladora. Tentou esboçar um pedido de desculpas, mas as palavras se embaralharam na sua mente. E então, Roberto Carlos, com sua calma habitual, fez algo que a deixou ainda mais sem reação.
Roberto Carlos observou a mulher diante dele, ainda visivelmente desconcertada. Ele sabia exatamente o que ela estava sentindo, porque ao longo de sua carreira, ele já havia presenciado o quanto as pessoas poderiam se envergonhar diante de um simples erro de julgamento. Sua fama, sua posição e sua personalidade o haviam colocado em situações semelhantes inúmeras vezes. E para sua surpresa, ele não sentia raiva ou ressentimento por isso. Na verdade, ele sabia que se a mulher tivesse agido de maneira diferente, ele teria sido a primeira pessoa a se admirar dela. Com um sorriso leve e tranquilo, ele se inclinou um pouco para frente, olhando-a nos olhos. Cláudia, sem saber o que fazer com a situação, baixou a cabeça e deu um passo atrás. Ela estava desconfortável, mas ele, com sua presença tranquila, fez algo que ela nunca imaginaria. Eu entendo, minha senhora, disse Roberto com uma suavidade que imediatamente fez Cláudia levantar os olhos para ele. Muitas pessoas não me reconhecem sem meu figurino de palco. E não há nada de errado em isso acontecer. Você não foi a primeira e com certeza não será a última. Cláudia estava sem palavras. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele estava sendo gentil e empático e não estava tomando as dores que ela acreditava que merecia. O mais surreal de tudo era que ele estava tratando tudo com uma leveza que a deixava ainda mais constrangida. Não havia indícios de qualquer tipo de arrogância ou superioridade, mas sim um comportamento que transmitia uma humildade tão grande que ela se sentiu pequena diante dele. Mas antes que ela pudesse reagir, ele fez um gesto surpreendente. Ele deu um passo à frente, pegou sua mala de mão e, como se fosse uma simples formalidade, perguntou com um sorriso genuíno no rosto. Posso lhe pedir um favor, minha senhora? Cláudia, ainda atordoada, tentou se recompor, forçando um sorriso e respondeu. Claro, senhor. Roberto. O que eu posso fazer por você? Ele olhou para ela de forma amigável, mas com uma leveza que a fez se sentir desconfortável e ao mesmo tempo curiosa. Eu entendo que você esteja apressada para embarcar, mas, antes de seguirmos, seria muito bom se você me acompanhasse até o lounge. Eu realmente não gosto de esperar sozinho nos aeroportos. Seria uma boa oportunidade para conversarmos e, quem sabe, nos conhecermos melhor. Cláudia sentiu o peso das palavras. Ela não podia acreditar que estava sendo convidada por Roberto Carlos, uma lenda, para conversar. A ideia de ficar sozinha com ele parecia impensável. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que era uma chance única. A mente dela estava dividida entre o que sentia ser o correto e o que poderia ser uma oportunidade de reverter o erro que cometera. Ela respirou fundo, tentando disfarçar sua ansiedade e, com um sorriso forçado, aceitou o convite. Sim, claro. Vamos até o lounge. Com isso, ela começou a caminhar ao lado dele, sentindo a pressão da situação crescer a cada passo. Ela sabia que aquela conversa seria crucial para que ela pudesse se redimir. Mas o que Cláudia não sabia era que aquele momento casual no lounge iria desencadear uma série de eventos que mudariam sua vida de maneira totalmente inesperada. O lounge da primeira classe era tranquilo e luxuoso. Cláudia nunca havia imaginado que teria a oportunidade de se sentar ao lado de Roberto Carlos em um ambiente tão íntimo e acolhedor. A luz suave, os sofás de couro macio e a música ambiente deixaram o clima ainda mais descontraído, e por um momento, ela se esqueceu do seu erro constrangedor. Roberto Carlos pediu uma bebida e se acomodou confortavelmente em uma das poltronas, acenando para que ela se sentasse ao seu lado. Cláudia hesitou por um instante, mas acabou se sentando. Ela estava nervosa, mas ao mesmo tempo sentia uma curiosidade crescente. Era impossível ignorar a energia que Roberto emanava, uma mistura de humildade e confiança que a fascinava. Eu devo pedir desculpas, senhor Roberto. Ela começou com uma sinceridade inegável. Eu realmente não percebi quem você era e bem fui rude. Não deveria ter falado daquela maneira. Roberto Carlos a olhou atentamente, com aquele olhar calmo e compreensivo que parecia ler sua alma. Ele deu um leve sorriso e fez um gesto suave, como se dissesse que tudo estava bem. Cláudia, eu entendo. Ele respondeu. A verdade é que muitas pessoas me confundem com alguém mais comum quando não estou no palco. Não tenho nenhum problema com isso, e não há necessidade de se desculpar. Mas posso te perguntar uma coisa? Cláudia ficou surpresa com a pergunta. Ele parecia genuinamente interessado em algo mais, algo além do constrangimento inicial. Ela assentiu, esperando o que viria a seguir. O porquê você acha que tratou dessa forma alguém que, sem saber, era uma pessoa que você poderia ter admirado? O que te fez julgar sem saber? A pergunta atingiu Cláudia como um soco no estômago. Ela nunca havia se deparado com uma situação onde seus próprios julgamentos pessoais fossem desafiados dessa maneira.
Ela costumava ser muito rápida em formar opiniões, mas agora, diante da figura calma e ponderada de Roberto, ela se sentiu exposta. Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Eu não sei. Eu estava apenas no modo automático. Ela começou hesitante. Sabe, trabalho o tempo todo, lido com pessoas que querem me impressionar, e tenho sempre que estar atenta para distinguir quem é verdadeiro e quem está só tentando se exibir. Talvez eu tenha projetado isso em você sem nem pensar. Roberto Carlos a ouviu em silêncio, refletindo sobre o que ela disse. Ele sabia que a sociedade moderna estava cheia de pessoas que se apresentavam de forma artificial, buscando impressionar mais do que ser autênticas. Ele também sabia que isso gerava desconfiança, mas seu olhar nunca se desvencilhou de sua tranquilidade. Ele sorriu, mas com uma expressão que revelava algo mais profundo. Você não é a única, Cláudia. Eu mesmo vivi muito tempo tentando entender quem realmente estava ao meu redor. Ele disse com uma leveza em sua voz. Mas sabe, quanto mais a gente tenta se proteger de quem poderia nos machucar, mais a gente se afasta de quem realmente poderia nos ensinar alguma coisa. E ao mesmo tempo, também nos distanciamos da chance de ser surpreendidos. Aquelas palavras atingiram Cláudia com uma força inesperada. Ela ficou em silêncio, pensativa, enquanto ele tomava um gole da sua bebida. Ela olhou para ele, agora mais curiosa do que nunca. Ele parecia ter uma visão de mundo completamente diferente, uma visão que ela jamais havia considerado antes. E enquanto ele continuava a falar, algo dentro de Cláudia começou a mudar. Eu não estou te dizendo para confiar em todo mundo, Cláudia. Roberto Carlos continuou. Mas estou dizendo que é importante parar de julgar antes de dar uma chance à pessoa certa. Você nunca sabe o que ela pode te oferecer, até que se permita olhar além das aparências. Essas palavras ecoaram na mente de Cláudia de uma maneira que ela nunca imaginaria. Ela sentiu como se tivesse sido desafiada a repensar tudo o que acreditava sobre as pessoas ao seu redor, sobre as relações que cultivava e até mesmo sobre a maneira como se via. Roberto Carlos, com sua humildade e suas palavras sábias, a fez perceber que ela poderia estar se limitando, criando barreiras para algo muito maior. Você está me dizendo que eu tenho algo a aprender com você, Sr. Roberto? Ela perguntou, sorrindo sem querer, enquanto começava a perceber a profundidade daquela conversa. Ele sorriu de volta, agora com um brilho genuíno nos olhos. Talvez. Mas mais importante, você tem algo a aprender com você mesma. Aquela frase se cravou na mente de Cláudia. Ela não sabia ainda onde aquilo a levaria, mas sentia que aquele momento tinha sido o início de algo grandioso e transformador. O tempo parecia ter desacelerado enquanto Cláudia e Roberto permaneciam no lounge, com a conversa fluindo de uma maneira que ela nunca havia imaginado. A mulher que instintivamente se defendia de qualquer possibilidade de vulnerabilidade, agora se via aberta a uma perspectiva completamente nova. Algo nas palavras de Roberto a tocará profundamente. Ela sempre teve um controle rígido sobre sua vida, suas escolhas e suas atitudes, mas ali, naquele instante, ela percebeu que não tinha total controle sobre a direção que sua vida deveria tomar. Roberto Carlos, ao contrário do que muitos imaginavam, não se importava em compartilhar experiências pessoais, nem com o objetivo de parecer superior, mas para inspirar as pessoas a refletirem sobre suas próprias histórias. Ele sabia que muitas vezes tudo o que alguém precisava era de um empurrãozinho, uma palavra de sabedoria, algo que ajudasse a tirar as pessoas da bolha em que se colocavam. E foi assim que ele, com uma naturalidade impressionante, continuou a conversa sem pressa, sem pressões. Você já se perguntou por que as pessoas às vezes te subestimam? Roberto perguntou de repente, interrompendo o fluxo do seu pensamento. Cláudia ficou um pouco desconcertada, mas percebeu que não era uma pergunta qualquer. Ela respondeu com a sinceridade que agora estava começando a entender como a chave para se conectar com as outras pessoas. Sim, às vezes. Mas sempre pensei que isso acontecia porque eu sou uma mulher de negócios, talvez agressiva demais, direta demais. Não me encaixo nos padrões de mulher sensível ou delicada. Roberto Carlos sorriu de forma quase imperceptível. Ele sabia exatamente o que ela estava querendo dizer, mas, ao mesmo tempo, ele também sabia que ela ainda não havia compreendido totalmente a essência de suas próprias palavras. Ele não estava ali apenas para dar conselhos superficiais, mas para desafiar sua maneira de ver o mundo. Você realmente acredita que ser direta é um defeito? Ele questionou com uma expressão curiosa. Eu, por exemplo, sempre fui direto. Sempre fiz minha música do jeito que acreditava ser o mais verdadeiro, e as pessoas, bom, elas me amaram por isso. E claro, também me criticaram. Mas a minha verdade nunca mudou. Cláudia refletiu sobre o que ele disse.
Ela sempre se orgulhou de sua capacidade de ser assertiva, mas nunca pensou que talvez ela estivesse criando muros ao seu redor. Às vezes, ser dura com os outros não significava se proteger, mas se isolar de possibilidades. E foi naquele momento que a ficha começou a cair. Você está me dizendo que talvez eu devesse ser mais flexível? Ela perguntou, tentando entender o ponto de vista dele. Flexível, mas sem perder a sua essência. Roberto respondeu de forma tranquila, mas com um olhar firme. O problema não é ser forte, mas sim quando você se esquece de mostrar vulnerabilidade. Às vezes, isso é o que conecta as pessoas, o que as faz se abrir com você. Cláudia ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. Ela nunca pensou nisso dessa maneira. No fundo, ela sabia que sempre havia tido dificuldades em demonstrar sua vulnerabilidade, fosse com os amigos, com os familiares ou até mesmo com seus próprios parceiros de negócios. Para ela, mostrar fragilidade sempre soou como uma fraqueza. No entanto, agora, ela começava a perceber que a verdadeira força residia na capacidade de mostrar-se genuína. Enquanto ela refletia, Roberto se levantou lentamente e pegou sua mala de mão, sinalizando que era a hora de se encaminharem para o portão de embarque. Eu realmente apreciei essa conversa, Cláudia, ele disse, olhando para ela com um olhar mais suave do que nunca. Espero que um dia você encontre o equilíbrio entre ser forte e ser aberta. Isso fará toda a diferença em sua vida. Cláudia levantou-se também, ainda absorta em seus pensamentos. Ela queria agradecer, mas algo dentro de si dizia que não precisava. Roberto Carlos já havia feito mais do que o suficiente por ela. Ele havia mostrado a ela uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de ver a si mesma. Enquanto caminhavam juntos em direção ao portão, ela sentiu algo dentro dela se transformar. Não era uma mudança imediata, mas era como se uma semente tivesse sido plantada. Ela começaria a questionar seus próprios limites, suas próprias barreiras. E mais importante ainda, ela se sentiu inspirada a viver de uma maneira mais autêntica e menos controlada. Roberto Carlos olhou para ela uma última vez antes de entrar na sala de embarque. Boa sorte, Cláudia. Estou certo de que você tem um grande caminho pela frente. E com isso, ele entrou na fila para embarcar. Cláudia, de pé na entrada do lounge, ficou ali por alguns segundos, completamente imersa em seus próprios pensamentos. Ela sentia como se aquela breve conversa tivesse mudado não só sua percepção sobre os outros, mas também a maneira como ela via a si mesma. Cláudia ficou alguns minutos parada, o coração acelerado, ainda processando as palavras de Roberto Carlos. Aquele encontro, que tinha começado de forma tão desajeitada, agora se tornava um marco em sua vida. Era como se ele tivesse despertado algo dentro dela, algo que ela mesma tinha ignorado por muito tempo. Ele não havia dado apenas conselhos sobre negócios ou aparência, mas algo mais profundo. Ele a havia incentivado a reencontrar sua essência, a olhar para si mesma de uma forma mais honesta e menos autocentrada. Ela olhou para o portão de embarque e viu Roberto Carlos se afastando, caminhando com a mesma elegância e serenidade que ele emanava durante toda a conversa. Ele parecia tão tranquilo, tão à vontade com quem era, que ela se perguntava como poderia alcançar esse nível de autoconhecimento e paz. Enquanto caminhava em direção ao seu próprio portão, Cláudia não conseguia tirar a imagem de Roberto da sua mente. Ele estava longe, mas suas palavras ainda ecoavam em sua cabeça. A ideia de ser mais vulnerável, de permitir-se ser mais humana e menos impositiva, parecia quase revolucionária para ela. Por muito tempo, Cláudia se preocupou em controlar todos os aspectos de sua vida. Ela gostava de ter as rédeas de tudo, de ser imune a surpresas ou a sentimentos que pudessem a fazer perder o foco. Mas naquela tarde, ela começava a perceber que essa obsessão pelo controle talvez fosse a razão pela qual ela nunca havia se permitido aproveitar as pequenas, mas significativas conexões humanas. Talvez fosse por isso que suas relações pessoais eram sempre superficiais, por mais que fosse muito boa em sua profissão. Ela sentia que havia algo de errado em viver para o trabalho e não para si mesma. Chegando ao portão de embarque, Cláudia sentou-se sozinha, olhando para o celular, mas sem prestar atenção nas mensagens. Ela sentiu uma necessidade repentina de desapegar-se do seu mundo corporativo e de explorar algo novo, algo mais pessoal. Ela nunca havia sido muito de viajar sozinha, mas aquela viagem poderia ser um ponto de partida. Ela precisava de algo para quebrar a rotina, algo para experimentar o que ela nunca se permitiu sentir. Enquanto se acomodava em seu assento, o celular de Cláudia vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de seu chefe, pedindo uma atualização urgente sobre um projeto. Ela olhou a tela e hesitou por um momento, antes de colocar o telefone no modo silencioso.
Era hora de fazer uma pausa, de dar um tempo para si mesma. Ela precisava desse momento de reflexão, precisava começar a pensar no que realmente queria da vida, fora das exigências profissionais. Ao embarcar, ainda com a mente em transe pelas palavras de Roberto, Cláudia se sentou em seu lugar, sentindo o leve movimento do avião começando a se deslocar. Ela olhou pela janela para o horizonte distante, e pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu pressionada. Ela pensou no que ele disse sobre se permitir ser mais aberta, mais vulnerável, mais genuína. Como seria a vida dela se seguisse esse conselho? Ela já havia alcançado tanto profissionalmente, mas agora, com essa sensação de liberdade emocional, sentia que poderia ir ainda mais longe. O voo seguiu seu curso tranquilo, mas Cláudia sentia que dentro dela, algo estava se movendo. Ela sabia que precisava mudar, mas não sabia ainda o que isso significava para o futuro. O que ela tinha certeza, no entanto, é que não seria mais a mesma pessoa quando desembarcasse daquele avião. Ela havia começado a jornada de olhar para dentro de si mesma e mudar a forma como se relacionava com os outros. Aquela viagem se tornaria um marco, um ponto de virada na sua vida. Mas por enquanto, ela estava em paz, sem pressa de chegar, sem pressa de tomar decisões, apenas permitindo-se ser quem ela realmente era. O avião pousou suavemente no aeroporto de destino. Cláudia sentiu a aceleração do pouso como uma metáfora para a própria vida, uma desaceleração necessária após um longo período de correria e controle. O que antes parecia uma jornada apenas profissional agora tinha um novo significado. Ela desceu do avião com os pés firmes no chão, mas sua mente estava em um outro lugar, um lugar onde o controle rígido dava espaço para o desapego, onde ela poderia se permitir mais e viver as experiências sem medo de se expor. Ela estava de férias, mas, para ser honesta, mais do que explorar um novo destino, ela queria explorar a si mesma. A conversa com Roberto Carlos, uma troca aparentemente casual, agora parecia o ponto de virada de uma transformação profunda que começava a florescer em sua vida. A mulher segura e controladora que ela sempre fora dava lugar, aos poucos, a uma mulher mais aberta, mais disposta a se arriscar, a experimentar o inesperado. Cláudia havia feito alguns planos iniciais para essa viagem, um passeio aqui, uma visita ali, mas ao longo das primeiras horas em sua nova cidade, algo inesperado aconteceu. Ela começou a sentir uma atração por coisas simples, por momentos mais autênticos. O que antes parecia uma obrigação, como visitar os pontos turísticos, foi deixado de lado por algo mais espontâneo. Ela simplesmente andou pelas ruas, observando as pessoas e suas histórias. Ela queria sentir mais o fluxo das coisas, ao invés de tentar controlá-las. Uma manhã, enquanto passeava pelo mercado local, ela esbarrou em uma mulher idosa que vendia flores. Sem perceber, as palavras de Roberto começaram a ecoar em sua mente. Às vezes, o que você encontra quando se permite ser vulnerável é o que realmente importa. Ela se aproximou da idosa e, com um sorriso genuíno, comprou um buquê de flores. Não era uma decisão planejada, mas uma escolha espontânea, algo que ela jamais teria feito antes de refletir sobre sua própria jornada. Cláudia percebeu, naquele momento, que ela não precisava de grandes gestos ou grandes mudanças para ser mais autêntica. Ela apenas precisava deixar a vida acontecer, sem pressa de controlá-la a todo custo. E foi assim que, naquele pequeno mercado, em um momento de simplicidade, ela encontrou uma paz que nunca imaginou que existiria fora de seus compromissos profissionais. No entanto, a maior surpresa estava por vir. Durante os dias seguintes, Cláudia teve a oportunidade de refletir ainda mais sobre o que havia aprendido. Ela se deu conta de que a verdadeira mudança não precisava ser imediata nem grandiosa. Ela não precisava se tornar uma nova pessoa, mas simplesmente adotar novas perspectivas, novas formas de enxergar o mundo e as pessoas. E então, um dia, ao se sentar em um café e folhear um livro que havia comprado, Cláudia percebeu que havia mudado, sim, mas de uma maneira sutil e profunda. Ela não era mais a mulher que tinha medo de se abrir ou de mostrar suas fraquezas. Ela estava mais disposta a aceitar as imperfeições da vida, mais disposta a aproveitar o momento e a confiar nas pessoas ao seu redor. Quando olhou para o celular e viu uma mensagem de seu chefe, pedindo mais uma atualização urgente, ela respirou fundo e, ao invés de pular imediatamente para suas responsabilidades, respondeu calmamente e decidiu fazer aquilo no seu tempo, sem pressa de atender à demanda. Quando ela retornou ao Brasil, não apenas sua viagem teve um impacto, mas sua maneira de ver a vida e seus relacionamentos havia mudado. Ela não era mais refém da pressão e da obrigação de ser perfeita o tempo todo. Ela havia se permitido ser mais humana, mais acessível, mais conectada com as pessoas ao seu redor.
O encontro com Roberto Carlos, aquele simples gesto de empatia, tinha dado a ela uma nova direção, um novo propósito. Cláudia sabia que ainda havia desafios pela frente, mas agora, ela estava mais preparada para enfrentá-los. Mais aberta à possibilidade de aprender com os outros e mais ciente de que a vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas uma força. Aquele erro no aeroporto, que parecia o fim de um pequeno mundo, havia sido, na verdade, o começo de algo muito maior. Roberto Carlos, de alguma forma, havia sido o catalisador de sua transformação. Sua palavra simples, seu olhar sincero, seu comportamento genuíno tinham dado a Cláudia a coragem que ela precisava para enfrentar a si mesma e as limitações que impunha sua vida. E ela sabia que a partir daquele momento nada seria como antes. Ela sorriu para si mesma, pensando que a vida realmente tinha o poder de nos surpreender quando estávamos dispostos a abrir mão do controle. E com isso, ela se sentiu livre.